que eu tava falando sobre Barbie é que eu cheguei, levantei a seguinte tese. Eu acho que o meu cérebro, tipo, inconscientemente levantou um preconceito contra os filmes da Barbie e é por isso que eu não lembro de nada, entendeu? Tipo assim, Inconscientemente. inconscientemente eu entendia na minha infância que era um filme de menina, sendo que eu assistia, então, tipo, meu cérebro simplesmente descartou isso, entendeu? Ops, pane no sistema. Alguém me desfigurou. Pô, de verdade, não lembro de nada. Mano, começa a falar. E eu via todo dia, pô, sério mesmo. Fala aí, meus benditos! Está começando mais um Bendito Podcast. Não sei se você pegou a referência aí da introdução, apenas os nerdolas, entendeu? Só a galera que gosta, né, dos outros podcasts aí. Estamos Eu não começando. entendi. Não entendeu? Não entendi. Mas prossiga. Ah, prossiga, né? Existem pessoas que vão entender aí que estamos escutando. E hoje a gente estamos de volta, né, com um episódio mágico especial, um tema super interessante, uma convidada que eu ainda não irei falar, porque a gente tem que deixar um suspense, entendeu? No final das contas. E eu tô aqui com pessoas que vocês já conhecem, a formação original, né? Nós que somos... mesmo? É verdade, bicho. Quanto tempo, né, velho? Fazia muito tempo que a gente não gravava junto, nós três. Meu amigo Rubinho, né, que tá aí. Oi, Israel. Oi, Caleb. Oi, pessoa especial. Então, esse episódio é realmente muito especial. Acho que, inclusive, nós estamos... Não, eu ia dizer, nós estamos no mês do lançamento do Bendito Podcast, mas não foi, não. O Bendito foi lançado em novembro de 2020. É mais ou menos isso. É por Mais ou aí. menos. Mas vocês perceberam que Israel tá bem animado nesse episódio, né? Ele tá bem feliz. Eu percebi. Leva aí, Israel. Leva adiante. Segue. Não, eu tenho que apresentar também de novo meu amigo, não vou fazer desfeita com ele, né? Meu amigo Calebinho, que está aí. E aí, meus benditos, como estamos? Como estamos? Como estamos? Por aqui tudo certo, tudo na paz. E por aí, Elzinho, como é que está? E por aqui eu estou nervoso, esse episódio que eu estou gravando. Mais Só não vale nervoso, peidar. entendeu? Com frio na barriga, com aquele medo de falar besteira, porque eu serei cobrado como nunca antes. E eu não vou nem apresentar, vou deixar pra Caleb falar. Não, eu mesmo não. Eu apresento. Vai, Rubinho, vai. A pessoa que está aqui é ninguém mais, ninguém menos que a primeira dama do Bendito Podcast. Se você ainda não a conhece, está conhecendo agora. Manuzinha, namorada de Israel. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Obrigado, Caleb, por esse momento. Israel. Oi, meus benditos, tudo bom com vocês? Eu sou a Noelle, mais conhecida de fato, né, como namorada de Israel. Eu sou reconhecida assim o tempo inteiro. Todo mundo Isso que vai me acabar encontra. hoje, mano. Inclusive, eu comecei agora a faculdade presencial, né? E vários amigos de Israel foram me reconhecendo. Tu é a namorada de Israel? O tempo. Meu Deus. É o Que meu horrível. título oficial e meu título favorito Não. também. A Por tortura, né? enquanto você é namorada de Israel, Não, porque eu daqui a vou- pouco você vai ser esposa de Israel. Aleluia. Chures. Recebe? Menino. Recebe muito. Jura assim, Recebo. E aí, amor, fala um pouquinho de você aí, o que é que você faz. Ah, velho, não chama de amor não, velho. Vai. Por favor. Eu não vou chamar não, desculpa. Cringe? Nossa, isso é muito estranho. Não posso chamar ele de amor também, não é? Não, Pode tô sim, brincando, pode chamar. Pode Tô sim. zoando. Eu permito, vai. Eu sou estudante de psicologia, no segundo período na Federal da Paraíba. Sou da Assembleia de Deus, a DCR, das Eita indústrias. terra! Eu congrego lá desde 2018 e me batizei lá também nesse mesmo ano, 2018. Mas só nas águas ou no espírito também? Só nas águas. Aleluia. É crente. O espírito, porque o espírito não é a Bia, eu tenho morada aqui, templo do Espírito Santo, né?
Aleluia. Mas língua só fala inglês mesmo. Em português. Ô, Manu, Oi. a tua igreja é a igreja daquele pastor que é meme, é? Não sei qual pastor. Aquele que fala hino é hino, hino é hino. Que igreja é essa? Assembleia também. Tô por fora, só o O pastor Caleb Zé conhece. Carlos, pô. Só chegou em Não, Araripina não, essa não. piada. Não, Não, eu vou mandar pra vocês depois. não. Mas prossiga, conheço. prossiga. Meu pastor, o presidente, né? Porque tipo, tem a sede, aí várias unidades em vários bairros diferentes, né? Filialzinhas, filial. É, justamente. Aí o pastor presidente é chamado de Delbrando. O meu pastor, de fato, né, da minha unidade, digamos assim, é o pastor Jamil. Jamil e uma noite. Caraca, puxou do fundo. Não, o melhor é que a esposa dele se chama Jamile. Ô, Mila. Olha, vamos comentar. Entra na pauta aí. Vamos lá, senão a gente não vai falar do tema, que é, sinceramente, um tema que eu tenho um carinho especial, né? Vocês já viram nas nossas postagens do Instagram, e a gente vai falar hoje sobre um filme muito massa, que é Jojo Rabbit, né? O filme aí que tem como diretor o Taika Waititi, o cara que fez o Thor agora, né? O pessoal conhece ele pelo Thor agora, né? Sempre que pra mim ele sempre foi o cara de Jojo Rabbit, que, enfim, e é um filme que ganhou alguns Oscars, se eu não me engano, acho que foi de roteiro adaptado, não foi? Não sei se tu tá por dentro. Sim, eu assisti Jojo Rabbit porque eu tava fazendo a maratona do Oscar, né? Eu tava assistindo os filmes, e aí eu já tinha ouvido comentário, porque ele lançou no TIFF, que é um festival de cinema que acontece em Toronto, no Canadá. E aí uma das jornalistas, que antigamente ela era do Omelete, que é a Natália Bride, e atualmente ela tem o canal dela, ela foi Sua cobrir amiga o TIFF particular, nesse né, ano. É, minha amiga de Twitter. Ela foi cobrir o TIFF nesse ano, e aí ela falou que o filme era muito bom. E a descrição dela do filme me chamou muita atenção. E aí, quando lançou a lista dos indicados ao Oscar desse ano, eu vi que ele tava lá como indicado e comecei a procurar pra assisti-lo. E me apaixonei desde a primeira vez que assisti. É isso aí, ele é um filme aí do ano de 2020, e se você ainda não assistiu antes de ouvir o nosso podcast, ele tá lá no Star Plus, tá? É aquele streaming que geralmente vem junto do Disney aí, então não tem muita coisa de boa lá, mas tem Jojo Rabbit. Então você pode assinar só pra assistir esse filme que vai valer a pena. E Nossa, Jojo mas tem Rabbit, outras coisinhas boas lá. tem This Is Us, tem Grey's Anatomy, né? Pra quem Tem The gosta de Bear. esportes, tem futebol americano, Exatamente. tem futebol e tem golfe e corridas e tênis e tudo mais. E falando sobre o filme em si, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, então a gente vai ver aí um filme histórico, né? Um filme de guerra. Que ele traz uma perspectiva um pouco diferente de tudo que a gente já viu antes nos filmes desse gênero. E basicamente ele vai retratar a história do Jojo, né? O rapaz que dá nome ao filme, que ele é uma criança na Alemanha nazista da Segunda Guerra. E não bastasse isso, ele é uma criança extremamente aficionada, apaixonada no Adolf Hitler e todo o nazismo. Ao ponto de que o próprio Hitler, o próprio ditador, é o seu melhor amigo imaginário. Então parece ser assim, uma narrativa meio louca, porque o filme realmente é meio loucão, assim. Uhum. Mas que ele traz consigo algumas mensagens extremamente fortes, né? Assim, eu sei que não é uma ligação especificamente direta com o cristianismo, mas eu acho que o filme tenta trazer, posso até estar errado nessa minha visão, mas eu acho que a metáfora do filme em mostrar uma criança abrindo mão da sua infância, abrindo mão da sua juventude e tendo Hitler como seu melhor amigo imaginário e seguindo tudo aquilo, é uma forma de enxergar como os nazistas, as pessoas que seguiam Hitler, abriam mão das virtudes da sua vida, das coisas simples da vida para seguir algo tão absurdo. Eu acho que posso até estar errado nessa ideia dessa metáfora, mas eu vejo muito nessa perspectiva, sabe? De que o filme tenta criar essa ideia, essa ilusão de que pessoas normais
que tinham. Eu não vou nem apelar pro lado da pureza, mas pessoas que tinham uma perspectiva, uma vida livre, digamos assim, ainda se apegaram a esse absurdo que Hitler instaurou ali na Alemanha. Não, pô, aí, quando você olha pra esse filme também, você tem uma ideia, como tu disse aí, de como as pessoas normais abriam mão de seus sonhos, né, de suas coisas, pra abraçar essas ideias idiotas desse ditador. E você vê também um retrato não só de pessoas adultas, né, mas de como crianças também abraçavam esse tipo de ideologia, pô. Sim. Onde a gente só vê falar na escola, né? O professor dizia, tá as crianças, tá. Mas, tipo, acredito que o filme não tem o compromisso de ser histórico e sei lá, demonstrar a realidade como ela realmente era, mas como representação, né? E a gente tem ali uma ideia de como seria, como era que tava sendo aquilo ali. É bem doido. Eu acho que eu não chegava nem a imaginar. Não, sim. E é legal isso realmente, porque a gente tem muitos filmes, né, dessa época e tudo mais. E realmente Jojo, ele é o mais original, assim, né? E tipo, nisso que a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mais aprofundadamente. Mas eu acho que a ideia é de que são pessoas comuns, né? Mas que elas foram capazes de participarem, né? De extremismos, de atrocidades. Sim. E assim, muitas delas acreditando que elas estavam fazendo aquilo que era correto, né? Mas a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas assim, retomando um pouco a ideia do filme, a gente vai descobrir no decorrer, e dá um spoiler logo assim, principal. Não é o principal spoiler do filme, esse aí eu não vou contar não, eu acho. Mas a gente vai descobrir que a mãe do Jojo, ela é uma agente da resistência, né? Ali na Alemanha, e ela é basicamente contra o regime nazista, e não apenas isso, ela é uma apoiadora de toda a resistência judaica e tudo mais, e a gente vê que ela tá abrigando uma judia entre as paredes da sua casa. Então a gente vai ter um conflito muito interessante no filme, que é justamente esse garoto apaixonado pelo nazismo encontrando uma judia na sua própria casa. Isso aí é incrível, assim, algo muito único, sabe? A maneira com que eles fazem isso, assim, e faz com que aconteça esse diálogo. Mas, assim, de maneira geral, quais as impressões de vocês quando você... Manu, comece. A senhora está muito silenciosa. Eu tava pensando aqui sobre o que vocês estavam falando. Acho que uma das coisas que mais me pegaram foi que, ao trazer a questão do nazismo, né, para a infância, a gente vê como, tipo, essa manipulação desde o começo, sabe? Em como a questão do nazismo, tá? Essa ideologia, enfim, ela é ensinada, sabe? E a criança, o Jojo, ele vai crescendo com essa mentalidade de que os judeus são monstros, de que os judeus têm diversas, né, monstruosidades e tal. E ele vai crescendo nisso até que ele, de fato, se depare com a realidade, né? Que é quando ele encontra essa menina judia escondida dentro da sua casa, né? E a partir daí, ele começa a ver que não é bem assim. Mas até que ele consiga, de fato, né? Desconfigurar tudo aquilo que ele aprendeu é um processo. É muito importante a gente ver essa questão, né, da aprendizagem ou da manipulação também, que acontece em várias questões, talvez por ignorância, talvez de fato, quando é essa coisa mais extremista, por maldade mesmo, mas enfim. Tem muitas questões, né? E o nazismo não foi algo que foi imposto ali na Alemanha. Até a questão do antissemitismo era algo propagado entre o povo, né, alemão. Não era algo que veio só de Hitler. Então, foi começando ali nessa desconfiguração da humanidade da pessoa judia, até que chegou num ponto tão extremo em que eles não viam mais os judeus como seres humanos, a ponto de levarem eles para campos de concentração, entendeu? E desumanizando completamente aquele povo, né? Enfim, os judeus.
ao tirar a identidade deles, despedir suas identidades, do seu trabalho, da sua vida passada, da sua família, dos seus apegos materiais, enfim. Até, né, eles, ali no campo de concentração, eles removiam todos os pelos do povo judeu e tal, de fato, despiam completamente aquelas pessoas para que se tornassem o que aquele povo da Alemanha Achava nazista que eles eram, né? Despersonalizando ali as pessoas, né? Tirando a personalidade, a humanidade daqueles seres ali e realmente criando a imagem de monstro. Exatamente. Isso acontece, a gente vê, né, desde a infância. É muito interessante. Isso é uma das coisas assim que mais me deixou pensando, sabe? Me pegou quando eu tava... E o que mais me pegou também nesse filme, bicho, foi, diante de tudo isso, a inocência como o Jojo trata tudo isso, sabe? Porque é um menino de 10 anos, pô, vivendo num regime nazista, onde uma ideologia é colocada no meio de sua cabeça e o mundo dele é aquilo ali, tá ligado? E ele trata tudo isso com muita inocência. Mesmo tratando os judeus como monstros e tal, mas ele trata tudo isso como uma criança mesmo, né? Uma criança inocente. Inocente entre aspas, né? Mas que não entende as coisas e tudo mais. Sim. É até engraçado, tem uma das primeiras cenas que a gente vai ver justamente o primeiro diálogo entre o Jojo e o Hitler, né, que é o seu amigo imaginário. E aí você vai ver uma das características mais marcantes assim desse filme, que é inclusive o próximo ponto assim da pauta que a gente tem, que é o humor, né? Ele se diferencia dos outros filmes por causa disso. E aí você vê ele tendo uma conversa ali, Hitler motivando ele para ter o seu primeiro momento no campo de treinamento dos soldados nazistas. E aí você vê a saudação nazista ali, né? Algo que é tão marcante, do levantar a mão, do Heil Hitler e tudo mais. E aí chega um ponto que o Jojo ele dá um Heil Hitler, tipo, meio sem força, assim. Aí o Hitler pega e fala, não, é só isso que você tem e tal? Aí ele, não, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. E aí ele sai por toda a cidade dando um Heil Hitler, sabe? Algo que, pra gente, né, que vive no ano de 2022, é tipo uma das marcas, uma das coisas mais pesadas. O Jojo vê aquilo ali com uma inocência imensa, né? Sim. Ele sai saudando todo mundo e brincando com aquilo e pulando pela cidade enquanto toca o Beatles em alemão, né? Então é bem legal aí. Você vê realmente como esse filme ele se diferencia justamente por esse ponto da pureza do Jojo, da inocência do Jojo e da dura realidade que ele enfrenta e como a história é contada com esse cuidado, sabe? De mostrar que muitas daquelas pessoas que estavam ali, apesar de elas estarem condizentes com o mal, elas não tinham ideia. Elas levavam aquilo sem compreender a realidade, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção é como essa perspectiva infantil, não sei nem se essa seria a palavra certa, mas como ele constrói um filme com uma temática tão séria, tão pesada, tão densa, tão tão triste, enfim, todos os adjetivos pessimistas que você puder imaginar aí, mas ele consegue transformar isso em uma narrativa, entre aspas, infantil, mas ao mesmo tempo com muitas características contemporâneas e ao mesmo tempo sem precisar de muito arrodeio. Parece que ele tem facilidade em criar toda aquela ideia de uma forma infantilizada para não perder a essência do Jojo criança, mas ao mesmo tempo tratando de um assunto extremamente sério e extremamente importante. Inclusive no que diz respeito, que é uma das coisas que eu mais gosto do filme, é como ele trata a idealização de morte. Primeiro mostrando o que ele pensa sobre a morte dos judeus, depois chegando mais na frente sobre umas outras questões de pessoas mais próximas a ele. E eu acho que a forma como ele trata a morte nesse filme é algo muito, muito exemplar, muito bem feito.
E aí a gente tem um dos primeiros episódios ou um dos primeiros personagens, na verdade, que pra mim me marcou muito, que é o York, né? O York, não sei se é assim que fala o nome dele certo, mas que é o amiguinho do Jojo, que é um gordinho, rechonchudo, super fofinho, que é o seu melhor amigo que tá com ele também no campo de treinamento. E aí é bem interessante que o Taika Waititi faz, ao menos foi essa leitura que eu tive, de colocar essas duas figuras no meio lá da galera com arma, da galera com bomba, sabe, dos soldados e tudo mais, que é justamente para mostrar o como eles ficam, tipo, fora daquela realidade, sabe? É o que não bate. São crianças num campo de treinamento, num campo de guerra, mexendo com bombas e tudo mais. E você vê ali aquelas crianças toda apertada no uniforme de soldado, toda engraçada, andando torto, No sabe? uniforme de papelão. No uniforme de papelão lá, sabe? Chega o momento que o Jojo, ele tá querendo se sobressair e mostrar que ele é capaz de fazer alguma coisa. E aí ele acaba pegando uma bomba, a bomba estoura na cabeça dele, sabe? Então é muito louco como o filme ele faz questão de mostrar como eles não fazem parte daquela realidade. Não adianta. Por mais que eles vistam a roupa, por mais que eles saudem o Hitler e tudo mais, são crianças, sabe? Não condizem com aquela realidade. E aí, o que vocês acharam do York, assim, dessa amizade dos dois e tal? Bicho, o que mais me chamou a atenção foi na própria amizade deles, tá ligado? Porque eles tinham muitas ideias parecidas, né? Eram meio que... Era literalmente regrados ali, naquele regime, naquele tipo de ideologia. E mesmo com a distância de Jojo depois do acidente que acontece com ele, né? O York, ele não deixa de ser um amiguinho do Jojo, de visitar de vez em quando, uma vez perdida, né? Quando o Jojo arruma o trabalho também, eles acabam se encontrando. O York como soldado, né? E o Jojo como o comprador de ferro, né? Tava comprando ferro para o exército, para fabricação de armas e tal. Mas essa ligação deles foi o que mais me chamou a atenção. Mesmo com a distância que eles tinham, eles nunca se separaram de verdade, né? Continuaram como bons amigos e terminaram o filme como bons amigos, né? O York como soldado e o Jojo como um não soldado, que quase ia se lascando, né? Mas no final deu certo. Tudo muito lindo. Eu vejo a amizade deles meio que um complementando o outro, sabe? Eu acho que ainda que eles tenham as similaridades, eles também têm muita diferença entre eles. Enquanto eu posso até, inclusive se eu estiver errado, gente, me corrijam, porque faz muito tempo que eu que eu vi o filme. Mas enquanto o Jojo tava muito afoito e querendo muito ir, o amigo dele tava com medo e com receio da guerra, não é isso? Sim, sim. Então, assim, eu acho que os dois meio que se complementam e se entendem nas suas diferenças e ao mesmo tempo se combinam nas suas semelhanças. E é um exemplo muito bonito de amizade, eu acho. Acho que um encontra no outro aquilo que é necessário para encarar e para meio que transformar aqueles dias difíceis da Alemanha nazista em dias pelo menos toleráveis. E eu acho legal a gente fazer a comparação, né? Eu acho que isso vai ficando um pouco mais claro ao decorrer do filme, mas da amizade do Jojo com o Hitler e da amizade do Jojo com o York, né? A gente vê o Hitler ali, ele sempre, no final das contas, os conselhos e a ajuda que o Hitler ele dá ao Jojo é para beneficiar a si mesmo e a sua própria imagem, né? Você vê ele sendo ali meio que um narcisista e tudo mais. Já o York não, ele só tá ali, abraça o amigo dele, ajuda nos momentos que precisa, ambos se ajudam, fica feliz quando descobre que ele tem uma namorada e tal. E você vê essa inocência digna realmente da infância, né? Bem representada assim nos dois. Eu acho que eles são os únicos
que se veem como eles realmente são, sabe? Crianças. E que não tem ideia da magnitude daquilo que tá acontecendo ali ao redor deles. E aí, pra gente progredindo, vai ter as outras duas personagens, que é a mãe do Jojo, interpretada por nada mais nada menos que Scarlett Johansson. Maravilhosa. É perfeita. Manu até comentando comigo como ela... Retiro o que eu disse, gente. Ela não é perfeita, ela é uma pecadora, entendeu? Isso é muito. Véi, gravar episódio com esses dois foi a melhor ideia que a gente já teve. Foi. Deus abençoe a ideia dos dois, viu, de gravar com a gente. Amém. Tô observando aqui. Mas disse isso na minha frente. Olhei assim pra cara. Prossiga, Elzinho, prossiga. A gente vê a Scarlett Johansson, aquela pecadora safada, tá? Uma pessoa que não vale nada, né? E a Elsa também, outra terrível, tal. E você vai ver ali a relação das duas, né? Que é bem legal. A mãe do Jojo, ela se mostra como alguém que tem um pouco de senso, né? Ela tá ali e ela meio que compreende já um pouco da maldade que tá acontecendo e vai se posicionando de certas formas, inclusive ajudando a própria Elsa. Já a Elsa, eu acho que ela é uma personagem tão profunda quanto o Jojo. Não sei se vocês concordam comigo assim. Eu Manu. concordo. Deixa o Manu Eu começar. concordo, mas vai. Quero outros pontos de opinião também quanto a isso. Eu concordo. Eu acho que eu não tava esperando assim com que ela fosse tão ousada, por exemplo. Porque quando a gente olha o papel, né, digamos assim, que ela se encontra, a personagem dela, a gente acha que talvez ela fosse um pouco mais retraída. Eu mesmo me surpreendi muito, né? Pra ela ser tão ousada, tão corajosa e tudo mais. Tudo bem que ela é uma criança, mas ainda assim, né? Tinha toda essa questão de quando um parente, né, nazista sabia dessas coisas, desse que é algo que estava escondido, né? Principalmente uma pessoa judia e tal. Tinha toda essa questão de denunciar, né? Então ela sabia que estava correndo esse risco e mesmo assim foi corajosa de fazer o que fez, né? Então isso para mim me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ser muito aquela questão do papel de vítima, sabe? Aquela posição que ela estava. Não foi o que aconteceu. Ela até, no início, você vê ela batendo de frente com o Jojo ali, né? Isso. Quando o Jojo, ele descobre ela e tudo mais, ele toma um susto. E aí, a maneira com que a história é contada nessa primeira cena era como se fosse realmente um filme de terror, né? Porque era como o Jojo ele estivesse vendo ali, né? Tipo assim, ele sai correndo daquilo ali, e aí a Elsa, ela sai igual a mulher do exorcista, assim, da parede e tal. E aí corre atrás dele, ele tenta fugir. Aí quando ele vira pras costas, a Elsa tá atrás dele. E tudo isso, assim. E você vê realmente um medo sincero do Jojo ali, do desconhecido. E a Elsa olhando pra aquela criança, tipo, véi, isso é um pirralho, sabe? Tipo assim, eu tô todo lascado aqui, sem os meus parentes, sem me alimentar direito, vivendo na parede de uma casa de uma desconhecida. E esse moleque aqui tá, tipo, no meu pé e apoiando todo isso que me faz mal, né? Todo esse mal. E você vê realmente que ela é alguém muito forte, né? Muito corajosa diante de toda essa situação. Não se deixa amedrontar, né? O Rubens. Não. Eu penso dessa forma também. Só fiquei meio receoso porque eu não sabia se eu iria me expressar bem, mas é dessa forma que eu penso também, acerca da personagem. É sobre isso mesmo. E aí vai ter algo legal dela, que com o passar do tempo eles vão passando tempo juntos, conversando, né? O Jojo, ele resolve fazer um livro a respeito dos judeus com a Elsa, né? Tipo assim, ele discute com Hitler
E aí eles chegam à seguinte conclusão, não, ela obviamente tá tentando entrar na nossa mente, então o que é que a gente vai fazer? Vai fingir que ela está entrando na nossa mente pra gente entrar na mente dela e conhecer os pontos fracos dos judeus. Tipo, criança total, né? E ele escreve um livro, e aí você vê, tipo, eles tendo uma discussão assim, aí o Jojo, não, é verdade que vocês fazem lavagem cerebral nas pessoas, que vocês dormem penduradas no teto de casa, igual morcegos, sabe? Os negócios assim, bem bizarros, vocês têm chifre na cabeça. Aí tem uma conversa que ele fala, nossa, cadê o seu chifre? Aí ela toda sarcástica assim, não, é porque eu sou muito jovem ainda pra ter os chifres e tal. Só nasce depois dos 20. Só nasce depois dos 20, da puberdade, tá ligado? E o que é que vocês acham assim desse contato, dessa relação dos dois assim no início? Eu acho muito massa, bicho, e muito necessário também, pra trama em total, tá ligado? Até porque o personagem principal de Jojo e a menina ali tá como meio que uma secundária, né? Uhum. Só que no papel não somente de secundária, mas bem alinhada com o Jojo em tudo ali. Eu acho ela, como vocês já falaram, uma personagem muito forte, tá ligado? Uma personagem muito... sei lá, esqueci a palavra agora, mas tipo, muito massa mesmo, sabe? E extremamente necessária pra desenrolar de tudo. O que eu encaro da personagem dela é que eles tentam colocá-la como uma personagem judia muito ousada, diferentemente de tudo que a gente enxerga que a gente encontra, em personagens judeus em filmes de Segunda Guerra Mundial. Verdade. Ela não segue o estereótipo, o padrão que nós vemos em filmes de Segunda Guerra Mundial, daquele judeu oprimido, e a gente sabe que de fato foi. Mas ela não segue essa linha, muito pelo contrário, eu acho que eles tentam mostrar como, não sei se como os judeus deveriam ter sido, ou como eles, enfim, talvez tentando resgatar, mostrando humanidade nos judeus, porque ainda que, pelo menos eu enxergo dessa forma, sabe, por exemplo, o filme O Menino do Pijama Listrado é um filme de Segunda Guerra Mundial, que retrata alguns judeus, obviamente que não é na maior parte do filme, feito ela está, mas eu acho que as partes que apresentam judeus, eles seguem pelo estereótipo de só sofre, não tem alegria, não faz nada de bom e tal, não é ousado e não corre atrás de nada. Ela vai pelo extremo oposto. E aí, exatamente por isso, por ela seguir nessa contramão, eu acho que ela se faz um personagem extremamente necessário para a construção do personagem de Jojo e para a mudança de mente dele. É o que a gente chama, de acordo com a Bíblia, se a gente fosse utilizar já um termo bíblico, seria a famosa metanoia que acontece na vida de Jojo a partir do momento que ele entende sobre o que de fato está acontecendo ali na Alemanha. É muito massa realmente isso, e tem um diálogo, né, entre a Elsa e a mãe dele, e a mãe do Jojo, na verdade, a Elsa é a mãe do Jojo, e elas estão lá, e a Elsa, ela fica um pouco abatida e triste, sabe, de que não vai dar certo, e aí a personagem da Scarlett Johansson diz, olha, vocês têm uma vantagem, que é, enquanto um de vocês estiverem vivos, vocês estarão ganhando. E tipo assim, é isso, sabe? Eu acho que essa é a mensagem do filme, assim, é realmente mostrar a força dos judeus diante dessa situação. Porque realmente foi um momento, uma situação onde tudo estava contra eles e eles sobreviveram, eles resistiram, né? E a gente vai entrar aí num dos pontos mais importantes do filme também, que é, eles conseguem isso, mas eles não conseguem isso sozinhos, né? E a gente vai ver justamente o sacrifício da mãe do Jojo para ajudar a Elsa e para ajudar esses mais fracos, essas pessoas que são, como é que eu posso dizer, são escanteadas da sociedade, que são negligenciadas, né? Aquilo que a gente vê na Bíblia realmente, né? E isso é muito legal no filme, sabe? De ver o quanto é a força que tem alguém que estava no seu conforto, sabe? Com tudo ganho, mas que ele decide abdicar daquilo para ajudar aqueles que não têm.
Sim. Já que a gente já entrou nesse ponto, eu queria logo fazer um comentário da cena que pra mim é a cena mais impactante do filme. E aí já vai ser um spoiler se você não assistiu. Deixo aqui esse alerta. Mas é a cena dos sapatos. Acho que todo mundo aqui Nossa, lembra, velho. Bem né? aí que Pra eu mim chorei. é Bem aí. de longe a cena mais impactante, porque ele já vem meio que ele prepara Construindo, né? essa cena anteriormente, numa cena em que o Jojo tá na praia com a mãe, eles meio que estão tendo chegam lá discutindo e eles terminam tendo um diálogo bem importante sobre realidade, sobre vida, sobre a importância de cuidar um do outro e tal. E aí ela sobe pra ir embora, mostra os pés dele os pés dela, desculpa, no limite dos olhos dele. E aí você acha que isso é só tipo uma estrutura de fotografia, de direção e tal, só que lá na frente quando a mãe dele, e aí vem o spoiler, tá? A mãe dele vem a falecer, ela é sacrificada por estar ajudando uma judia. E ela é capturada e tal. Só que ela é sacrificada e ela é exposta na cidade, não é isso? Ela fica exposta na cidade, Uhum. não é isso? E aí É. eles repetem essa mesma cena, ele vendo novamente os pés dela, os sapatos que ela estava usando lá naquela conversa. Só que dessa vez ele enxerga ela como a pessoa que sofreu por aquilo que ele estava defendendo, por aquilo que ele estava lutando e que ele achava que era normal. Então a série faz desculpa, o filme faz um contraponto muito grande nessa perspectiva e por isso que eu acho que o filme é excelente em falar sobre morte e sobre aquilo que a gente considera como certo ou errado ou é, não é nem o que a gente considera como certo ou como errado, mas como a gente enxerga a morte, como a gente enxerga a efemeridade da vida, porque o filme fala muito sobre isso. Então, essa cena pra mim é excepcional e reflete muito, muito sobre a construção da mãe dele. Ela era alguém que aparentemente estava do lado dos nazistas, mas na verdade ela não estava. Ela era como se fosse infiltrada para ajudar a causa rebelde, digamos assim, a aliança rebelde, como diz em Star Wars. Porém, na Uhum. verdade, o que ela queria era ajudar os oprimidos, fazer aquilo que nós, como cristãos, aprendemos com Cristo de que devemos fazer. E aí, quando o filme faz esse contraponto, mostrando os pés de uma pessoa que. E até é já uma. Tô viajando já aqui, mas mostra muito sobre como os pés dela foram tão importantes, né? De correr atrás, de lutar e de ser necessários como. Uhum. Para tudo aquilo que ela fez. E é massa também, porque essa questão dos sapatos, dos pés, ela é o que tá desde o início do filme, né? Uhum, Porque a gente vê sempre ela, quando encontra o Jojo tá do cadastro desamarrado e ele não sabe amarrar o cadastro, né? E é ela que amarra o cadastro para ele e tudo mais. E aí, quando ele vê o sapato dela ali, né? E tudo mais, ele percebe, ele abraça e ele vai olhar o sapato e o sapato ele tá desamarrado. uhum, Só que o Jojo ele não consegue amarrar o cadastro, né? Ele não consegue. Ele tenta ali, de alguma forma, amarrar aquele cadastro, igual a mãe dele fazia por ele, mas ele não uhum, consegue. Porque ele é uma criança, sabe? Ele é alguém que tá envolto nesse mundo louco, né? Que ele não tá pronto para tudo isso, sabe? Ele não tá pronto para lidar com essas coisas. E exatamente. voltando um pouquinho no filme, a mãe do Jojo, ela é descoberta por causa das denúncias das pessoas ao redor. A gente vê que tem uma situação lá onde são feitas denúncias e as pessoas vão até a casa do Jojo descobrir, até porque tipo, ele tá sempre falando com a Elsa sai, toma banho, vai ganhando mais liberdade, e isso começa a chamar a atenção das outras pessoas. E vai lá, toda o a Gestapo, né? Acho que é assim que se fala. Sim, O, Gestapo. o grupo Gestapo, né? É tipo um grupo de operações especiais lá dos nazistas. Eles vão lá investigar e eles encontram a Elsa, só que a Elsa ela toma a coragem de se fingir da irmã morta do Jojo, né? Ela se Uhum, finge como a irmã morta. E aí é um momento, tipo, super tenso do filme, sim. porque você vê a Elsa judia, a pessoa que tá ali sofrendo, tendo que saudar cada um dos soldados da Gestapo com o Heil Hitler. Cara, não sei se vocês sentiram É, isso, mas
É um momento que, assim, Nessa tem tudo pra hora. ser engraçado, pela forma como ela age, pela forma como ela está saudando eles e tal. Mas você não consegue achar absolutamente nada de graça porque você entende a seriedade daquele momento. Uhum. O peso dali, né? É Sim. aquela pessoa em fragilidade tendo que saudar simplesmente o autor desse mal, né? Uhum, Isso é algo. O coração da gente fica apertado nessa hora. exato. E aí vai ser nessa cena, não sei se Israel vai falar agora, mas que vai ter um dos soldados, né, guardas, enfim, e vai ver a identidade da filha, né, de fato, vai ver que ela errou a data de aniversário. Aí ele decide não contar. Ah, não sei se é spoiler, gente, eu tenho spoiler aqui, mas sem avisar. Mas nessa mesma cena, né, em como esse pequeno ato de bondade literalmente salvou a vida da menina, né, porque se ele contasse, acabou pra ela, sabe? Uhum. E aí a gente vai ver um pouquinho Acabou mais. pra eles, na verdade. É pra eles, É. justamente. Pra todo mundo, né? Todo mundo ia morrer ali. Aham. Justamente. Esse pequeno ato, né? A gente poderia dizer aqui. E esse ato se repete no final do filme, quando o capitão lá, né, o professor do Jojo, trata ele Judeu. como judeu, né? Trata ele como judeu. Ele salva o Esse judeu. garoto. Salva ele de novo, velho. Você vê o E- apreço que ele tinha pelo Jojo de alguma forma, né? Salvou o cara 2 vezes, mesmo sendo a pessoa que ele era e tal. E aí tá, pra mim, uma das coisas mais geniais desse filme. É a sensibilidade que o diretor ele trata questões complicadas. Porque eu não Demais. sei se vocês tiveram a mesma interpretação que eu. Eu até comentei com o Manu enquanto a gente tava assistindo. Mas esse capitão, ele ajuda o Jojo porque ele era uma dessas pessoas que seriam perseguidas. Porque ele é gay, Uhum, sabe? Uhum. Eu não sei exato. se vocês pegaram isso, Sim, mas ele é gay. E aí o diretor, ele mostra isso com uma sensibilidade, sabe? Com detalhes, assim, sem ser algo escrachado, sem, Sim. tipo, tá na sua cara, mas que você, ao decorrer do filme, vai pegando. E aí você vê realmente o poder que a gente se sacrificar em prol dos outros tem, sabe? Em prol dos mais fracos tem. Cara, isso é uma mensagem completamente cristã, pô. Não adianta. Não adianta. Uhum. Quando a gente reconhece a nossa pobreza, né? A nossa fragilidade, o quanto a gente precisa de Deus, aí a gente é capaz de entender o próximo, a gente é capaz de ajudar o próximo, de se sacrificar em prol do outro. Uhum. E isso é algo muito forte. Exato. E o filme faz isso com muita maestria, né? Mostra isso com muita maestria. E aí, Usando os mais diversos tipos de pessoas pra fazer isso, né? exato. Tanto a mãe de Jojo, que era uma pessoa que lutava ali pelas causas dela, né? Contra o regime nazista, contra como também o professor do Jojo, o amigo do Jojo, né? Uhum. O York. Eu sei que assim, talvez não tenha muito a ver, ou talvez tenha, não sei. Mas. E não pedi autorização pra citar esse exemplo, mas eu acredito que, por não citar nomes, eu posso falar. Mas esses dias eu tava conversando com um amigo meu e a gente falando sobre questões de fome, né? Como o problema da fome ainda é tão grave nos dias atuais. E aí ele falando que quando o pai dele e a família dele era. Quando o pai dele era criança, às vezes faltava comida e uma das formas que eles conseguiam para se alimentar era que eles iam para o terreno de candomblé que existiam perto da casa deles para se alimentar do que seria Caraca. oferecido para as entidades. Então, assim, Uhum. às vezes a gente não entende como Deus vai fazer as coisas, mas de certa forma Deus está cuidando e Deus está fazendo, independente de Uhum. como ele vai fazer. E glória a Deus por isso. Hoje em dia a família desse meu amigo, os pais dele são evangélicos, a irmã dele é evangélica, ele não é mais, ele já foi do lado da igreja, mas não é mais. Se esse meu amigo estiver ouvindo, ele vai entender a história e um abraço pra você, cara. E é isso, a gente não entende, a gente não consegue ter essa percepção, às vezes, de como Deus vai cuidar, de como Deus vai fazer, de como Deus vai ensinar e etc. Mas Deus vai continuar agindo, né? Às vezes a gente usa muitas vezes até brincando. Ah, Deus usou até uma jumenta pra falar com Balaão. Mas, gente, na vida real pode ser assim. Deus pode usar uma jumenta pra falar com a gente. Deus usa a gente pra estar falando aqui no podcast. Pois é. Você tem um ponto. E Pode ir. aí, gente?
antes da gente ir indo para os pontos finais assim do filme, tem uma questão ainda anterior. A gente sempre tá indo e voltando, mas vocês sabem como é o nosso podcast, né? Eu queria falar um pouco dos traumas da guerra, né? Eu acho que isso é uma das coisas assim que me deixou mais reflexivo, e a gente vê isso na figura da mãe do Jojo, né? E o pai dele, né, o esposo dela, ele era também um soldado da resistência, né, que tinha ido pro front, realmente pra guerra e tudo mais, e tinha desaparecido, né? Sendo que o filme ele dá essa ambiguidade, né, deixa esse mistério, se ele realmente morreu na guerra ou se ele foi descoberto como esse da resistência e ele foi morto, né? O filme ele deixa essa ambiguidade assim. E aí a gente vê uma cena super emocionante, que é quando o Jojo ele descobre que a Elsa tá lá e que a mãe dele tá ajudando ela, alimentando ela. Ele faz questão, por ruindade, olha só a maldade do ser humano, por maldade de comer todos os alimentos daquele dia. Tipo assim, o alimento que ela iria dar pra Elsa depois, ele faz questão de comer. Na frente dela, assim, sabe? Realmente com sarcasmo, com ironia, assim, tipo, eu não estou com fome, mas eu vou comer de propósito e tal. E a mãe do Jojo só tomando um vinho, porque ela não pode comer nada, senão não vai sobrar comida pra Elsa. E tem lá uma discussão entre os dois. E aí ele chama a mãe dele de fraca, né? Se eu não me engano é isso. E aí ele diz que o pai dele não faria essas coisas, não agiria da forma com que ela age. E aí ela faz, não, é o seu pai que você quer? Aí ele diz, sim. Aí ela vai até um guarda-roupa, pega o casaco do pai, mela a cara dela de cinzas pra fazer pintura de guerra e tudo mais, e finge que é o pai dele. E dá um grande, sabe, tipo, puxão de orelha no Jojo. Enquanto ela tá fazendo isso, você sente realmente como ela é alguém extremamente afetada, impactada e traumatizada por toda essa situação. Apesar dela estar ajudando os outros, ela é alguém que está sofrendo com tudo isso. Ela perdeu o marido e ela vê o filho dela, como um representante, como um apaixonado por esse regime capaz de trazer o mal a inúmeras pessoas. E no fim das contas tem uma cena super emocionante, ela pede desculpa, o Jojo também, e eles dançam juntos, né? E aí você vai ter esse outro conceito que vai ser apresentado no filme, que é o conceito da dança e das artes. E de como a arte e a paixão, né? E a paixão assim genuína, a paixão do Jojo para com a Elsa, a paixão do Jojo para ele com sua mãe, da mãe para com o Jojo, né? A arte representada pela dança, pela música, né? Pelas poesias da Elsa, pelos desenhos de Jojo, de como essas coisas elas são como escapes nesse momento de dificuldade, né? Como eles apresentam a beleza da vida realmente, como a gente consegue sonhar a partir dessas coisas. O que é que vocês acham disso assim? Eu lembrei de uma citação do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que eu tô lendo no momento. Vai falar sobre política e religião, e isso tudo, né, nos campos de concentração. E aí, falando aqui, eu vou citar, abre aspas, bem rapidinho, vai falar isso. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e profundidade do sentimento religioso. Mais impressionante nesse sentido devem ter sido as preces e os cultos improvisados, no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. E aqui é numa realidade mais extrema, né, que é no campo de concentração. A gente consegue ver como a religião
ela traz essa esperança, né? No caso, a gente tratando, né, dessa questão da esperança, da beleza da vida. Eu comentei até com Israel um assunto da questão do cigarro, não foi, amor? Você lembra? Uhum. Sim. Então, tipo, ali, os cigarros, quando você conseguia cupons prêmios, você adquiria cigarros e poderia trocar por comida. Quando a situação chegava num ponto tão extremo, os judeus que estavam ali no campo de concentração, eles buscavam seu último prazer no cigarro, porque eles já tinham desistido de viver de fato, né? Porque eles trocaram aquele cigarro, né? Como é que eu posso dizer? Eles trocaram a comida que eles poderiam trocar, né? Pelo cigarro e tal, para aquela última fonte de prazer. Então... Deixa eu tentar explicar aqui, amor. Isso, explica aí. Era Coisa tipo assim, feia. Israel censurando a Mansplaining, namorada, isso aí. dizendo que precisa legendar a fala dela. Que horrível. Interrupting. Mas, em resumo, assim, é basicamente que o sentido, a esperança é algo que nos mantém vivos, sabe? E ele pode vir de vários locais. Ele pode vir da arte, ele pode vir da paixão, da religião, no caso, né? Como eu já citei e tal. Então, é aquilo que nos mantém vivos, né? Que dá sentido também à nossa vida. Mas aí pode falar. É a graça comum, né? Aquilo que a gente fala Justamente. aqui. A gente fala aqui o tempo inteiro. Mas, tipo assim, como a Manuela tava falando, é que nesse livro que ela tá lendo, relata, e isso fica claro naquele filme Menino do Pijama Listrado, né? Basicamente, você tinha os prisioneiros nos campos de concentração e você tinha os judeus que ajudavam os nazistas, né? Durante toda aquele ambiente, assim, era como se fossem infiltrados ali. E esses judeus que ajudavam os nazistas, eles ganhavam alguns benefícios, que eram cupons que poderiam ser trocados por comida ou por cigarro. E aí o que acontece? Como eu não estava dizendo, os judeus que já tinham perdido a sua esperança, eles, ao invés de trocar o seu cupom por comida, por uma chance de sobreviver mais, de aguentar mais um tempo, eles trocavam por cigarros, porque eles já tinham desistido de tudo. Então, eles procuravam, né, um prazer numa coisa ínfima ali, uma coisa pequena. E aí, isso tem muita relação com o que eu estou falando, de arte e paixão, porque eu acho que essas coisas, elas são boas, elas podem gerar algo bom na nossa vida, nesses momentos de dificuldade, quando a gente escuta uma música legal, nos dá força, né? Nos dá esperança, a gente consegue ler um bom livro, refletir sobre alguma situação, enfim, entre tantas outras coisas, mas elas por si só não são suficientes para sustentar a nossa esperança, entende? Os prazeres dessa vida não são suficientes. Uhum. E aí é necessário que haja ainda algo maior, sabe? Essas são coisas deixadas por Deus, a graça comum que a gente falou, que nos apontam para Ele, que nos dão força, nos dão esperança, nos dão energia nesses momentos. Mas essas coisas são apenas frações, né? Daquilo que a gente encontra em Deus. E aí é algo muito interessante. Quando o Mano falou isso, eu fiquei, caramba, que pesado, sabe? Que situação que essas pessoas viviam. Mas tem total a ver com o filme e com tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Sim. Até porque a arte deles ali, como em muitos outros casos, até nos nossos dias atuais, com tudo que a gente passou agora de pandemia, né? E tem passado também, serviu como uma forma de escape para eles ali. Porque acaba sendo não só saudável para o momento, né? Mas, apesar de não ser suficiente na sua totalidade, ser necessário para o momento em que eles estavam vivendo ali. Como nós também passamos por algo parecido, né? Quer dizer, não parecido a ponto de ser igual, mas parecido no sentido que a gente passou por uma pandemia. E foi De um restrição, negócio... você tá querendo dizer, né? As Exato, restrições e tal. pronto.
Não, e de Era algo momentos de dor, de totalmente momentos de necessário. dificuldade. Foi o que sustentou muita Óbvio que gente a ali, gente tá não ligado? chega. Óbvio que a gente não chega nessa situação, né? Mas a gente tem as nossas lutas, né? Isso. Cada um a sua e tudo mais. Enfim. Indo pro final aqui já, para as nossas últimas palavras. Tem uma cena que, pra mim, foi até talvez mais marcante do que o sapato. Eu até comentei com o Manu enquanto a gente tava vendo. Que é quando tá tendo. Eles estão conversando, a Elsa e o Jojo, isso já no final do filme, já depois de eles conversarem, de mudar a sua ideia. E aí ela chega pra ele e fala: Jojo, no final das contas, você não é um nazista. Você é só uma criança que gosta de se fantasiar com uniformes e quer fazer parte de um clube. E caramba, a profundidade dessa fala. Porque eu acho que ela dialoga muito com o tempo e com o que a gente tem visto de política hoje em dia. Você vê muitas pessoas defendendo coisas, levantando bandeiras, simplesmente porque elas gostam de uma estética, porque elas querem ser aceitas em um clube, em um grupo de pessoas. Você vê pessoas defendendo injustiças, muitas vezes falas que vão completamente contra o evangelho, o cristianismo, porque elas querem fazer parte de um grupo, elas querem ficar bem com determinadas pessoas. Tudo isso simplesmente os valores eles são descartados em prol disso, sabe, dessa estética. Isso ficou muito marcante assim para mim no filme, porque eu fiz uma ligação direta. Né? Quantas pessoas assim que nesses períodos assim de política, ou no próprio exemplo do nazismo que a gente vê, pessoas são boas, são normais, né? Vamos dizer assim, mas para serem aceitas ali, elas acabam, sabe, fazendo parte, indo com a multidão, né? E isso é muito triste, boy. Sério mesmo. Sério de verdade. Eu Muito fico triste. pensando. Eu olho pra hoje e eu fico pensando como é que era antigamente, né? Nessa época aí, como era que o pessoal reagia a esse tipo de posições políticas de seus representantes? Como é que o pessoal respondia às falas que eles tinham em público, em seus discursos? Como é que o pessoal reagia às suas ideias, né? E como é que esse pessoal lidou depois que aconteceu o que aconteceu, né? Na Europa, na época da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Fico pensando, bicho, fico pensando. Tenho bastante tenho quebrado bastante a cabeça com isso. Em relação, né, essa questão da idolatria política e tal, e ligando ao cristianismo, lembra muito, tem uma carta do Diabo Maldonado, né, faz para o aprendiz dele, que fala em tornar o cristianismo como um meio, né, meio para ser usado para o seu benefício próprio, né, principalmente político ou ideológico, enfim. É quando você passa a adorar a criatura, né, em vez do Criador. A gente vê muito isso acontecendo, assim. Desde os primórdios, na verdade. Justamente. Desde sempre, né? E eu acho que esse, assim, talvez seja um dos principais pontos, né, da nossa conversa hoje aqui. Como essa paixão, né, essa idolatria por pessoas, né, por projetos políticos, por projetos de poder, podem levar a coisas terríveis e coisas que afrontam diretamente, né, o evangelho. Eu acho que a gente não vai não está levantando bandeira aqui de nada importante fazer. De jeito nenhum. Com certeza. Fazer esse Só levanta a apontamento. bandeira de Jesus. Exatamente. Mas o ponto que esse filme ele deixa realmente essa reflexão
é que é realmente essa adoração, sabe? Essa adoração que a gente tem lá em Romanos 1, né? Que Paulo ele fala de trocar o lugar que é só de Deus, né? Dar o lugar que é só de Deus para outras coisas, para as coisas criadas, né? Para homens, para ideologias, para Coisas, né? empregos, Empregos, né? posições. Posições, o próprio poder, né? Entre tudo isso, a gente acaba perdendo um pouco de noção daquilo que é realmente importante, né? O Jojo ele mostra isso muito bem. E você vai ter uma cena bem interessante, que é já pro final do filme também. No fim das contas, a gente vê que os Estados Unidos ele está invadindo ali a Alemanha e a Alemanha está perdendo a guerra. E a gente vê o próprio York falando, ó, Jojo, o que foi que aconteceu é que o nosso ditador, né, nosso político, governante, sei lá, como vocês quiserem falar, simplesmente estourou os miolos. E a gente descobriu que ele estava fazendo muita coisa mal por detrás e que talvez a gente tivesse escolhido o lado errado da guerra. Caramba, isso é muito forte, pô, no filme. Meu Deus do céu. E você vê tudo que foi construído pelo Hitler acabando. E o Jojo ele tem uma conversa com o Hitler. Ele aparece lá, o Taika Waititi, que é o diretor do filme, ele também faz o Hitler, a gente nem falou disso. Mas você vê ele com a cabeça meio que estourada e conversando. E ele tenta convencer o Jojo com um discurso, né, forte e tal, não sei o quê. Aí o Jojo, no fim das contas, dá um chutão nele, ele joga ele pra fora e tudo mais. É uma cena simbólica, né? E aí a gente pode ver, né, de como a mentira, né, que tipo, toda aquela população, de que todo mundo, que até o Jojo em um certo momento, né, ele tem uma discussão depois que a guerra tá acabando, os Estados Unidos estão invadindo, o Hitler foi morto, ele vai até a Elsa e a Elsa pergunta, e aí, Jojo, o que foi que aconteceu, tal? A gente ganhou, e aí o Jojo, por um momento, ele mente pra Elsa, falando que não, os alemães, eles ganharam a guerra, o nazismo ganhou, e aí ele acaba com toda a esperança, né, da Elsa. E isso fala muito sobre como as mentiras, muitas vezes, são instrumentos que a gente tem para manter os nossos próprios ídolos. Existe um ponto que eles não se sustentam diante da realidade, diante da verdade. E aí a gente precisa, na nossa própria mente, criar coisas para dar força a esses ídolos, né? E é apenas isso que dá força a eles. Eu acho que isso que você tá falando é mais no sentido, parece que eu tô invalidando o que você tá falando, né? Mas o filme usa essa idealização, não sei como me expressar muito bem, mas no sentido de mostrar que nós constantemente estamos buscando escape e solução para os nossos problemas ou para nossa realidade por meio das mentiras, né? Que isso é uma forma que nós conseguimos de nos alimentar, de afagar o nosso ego ou de fugir da nossa realidade. E aí no caso de Jojo, eu acho que isso, além de ser uma forma de mostrar tudo isso que eu acabei de falar, mas é uma forma também de mostrar que ele estava voltando a ser quem de fato ele deveria ser, uma simples criança que inventa mentira porque não quer, não aceita perder. Eu agora dando aula, eu tenho alunos que são crianças gente, são situações muito simples, mas que você percebe que existe uma competitividade. Se eu faço uma pergunta a um aluno, eu tenho que fazer também ao outro, porque ele não aceita não responder uma pergunta, ainda que ele não saiba, ainda que seja uma pergunta que ele não saiba.
mas eu tenho que fazer a ele. E eu acho que o filme se utiliza dessa perspectiva pra mostrar que Jojo estava voltando a ser quem ele de fato ele deveria ser, sabe? Isso é bom, né, velho? Porque mesmo com a mentira. Não, eu vou dizer que eu tá validando. Tá validando mentira. Mas, tipo, como o Rubinho disse, ele tá voltando a ser quem ele realmente deveria ser. Quem ele realmente é. Então ele tá ali se encontrando. Só que, se eu falar que foi bom, eu vou estar. Eu tava aplaudindo a mentira dele. Só que é um pecado que acabou levando ele. É como aqueles pecados que acabam É. levando a pessoa ao conceito, tá ligado? Sim, o que você tá querendo dizer é que, tipo, são aquelas situações onde Deus se utiliza do nosso pecado pra nos ensinar algo. Exato. É igual aquela canção do Certo Pedro, né? Mostrou o Oh. pior em mim, né? Exato. Parecer, então, o melhor em ti, é isso. É Exatamente. bem isso mesmo. É bem legal isso. O Jojo, ele mente e Mente pra se beneficiar e acaba se beneficiando de verdade, né? sendo que aí depois ele cai na real, né? E a gente vai ter... não vou mentir, nessa hora eu chorei. Ele leva... Quem não chora com esse filme é que é besta. Ele leva a Elsa pra fora e a Elsa vê que ele mentiu. A bandeira dos Estados Unidos tá levantada Hasteada. lá, hasteada. O bicho me leva um tapa na cara. A Elsa pega, dá uma tapa na cara dele. E aí a gente vai ver algo que foi plantado lá no início do filme, igual os sapatos, que é a questão da dança. Uhum. Numa das conversas que a mãe do Jojo teve com a Elsa tinha perguntado, não, como é ser mulher? E aí a mãe do Jojo falou que é tomar um vinho, é olhar nos olhos de um leão, é se apaixonar, é dançar e tudo mais. E aí você vai ter toda a ideia de que o maior desejo da Elsa, quando fosse liberta, era dançar. Uhum. E Ela aí, diz isso a Jojo, né? E aí, no final das contas, quando eles saem assim, ela dá o tapa, eles ficam se olhando, e aí começa a musiquinha de fundo, e eles começam a dançar e a celebrar a liberdade que eles têm. E eu acho que a gente já pode ir pro final, de fato, esse filme. Eu acho que, tipo, como eu disse, a gente a todo momento tá buscando levantar ídolos no nosso coração. Desde as coisas materiais até as pessoas. Até a idolatria política. Até um partido, um candidato, o que quer que seja. Sendo que essas coisas elas só se sustentam por mentiras, sabe? Mentiras que a gente levanta para nós mesmos. E quando a gente coloca esse ídolo diante do único que é realmente digno da nossa vida, da nossa adoração, eles podem cair por terra. E assim como o Jojo e a Elsa, a gente pode celebrar a liberdade, né? Que é viver longe dos ídolos. Tem uma frase do filme, talvez esteja até um pouco fora de contexto com isso que Israel acabou de falar, mas tem uma frase do filme que já é desse finalzinho mesmo, quando a guerra já tá vencida e tal, que é quando Elsa tá conversando com o Jojo do lado de fora da casa e ela diz assim: deixe tudo acontecer a você, a beleza e o horror. Apenas continue, porque nenhum sentimento é definitivo. E eu acho que, de fato, talvez vai estar fora do contexto sobre essa questão dos nossos ídolos, mas eu acho que vale a pena a citação, no sentido principalmente do que a gente já está passando atualmente, da conjuntura atual, do que nós citamos agora há pouco, sobre questões políticas e como o filme fala sobre essas questões. Mas eu acredito que vale a pena a gente entender, antes de mais nada, deixa eu fazer agora uma ligação, espero não estar rodeando muito, mas que a gente não comece a criar ídolos dentro do nosso próprio coração, seja com homens, seja com coisas, com situações, com a idealização do país perfeito, ou do político perfeito, seja A ou B,
mas que a gente consiga entender de fato qual é o nosso papel como igreja. Eu lembro de uma pregação que eu assisti no domingo da eleição do primeiro turno, que até Giovanni postou no Twitter, do vocalista da banda Resgate, Zé Bruno. Um dia ele fala que o papel da igreja aqui no mundo, a gente veio para sofrer. Como igreja, nós viemos para sofrer, mas esse sofrimento nós precisamos ter em mente de que é um sofrimento que vai ser em prol de Cristo. Então, que nos momentos de sua dificuldade, que nos momentos em que você estiver passando por situações assim difíceis mesmo, tristes, eu digo isso porque nessa atual situação tem me afetado muito diretamente, tenho levado inclusive para terapia. Temos uma psicóloga aqui, talvez ela já tenha ouvido relatos acerca dessas questões, mas isso tem me afetado muito diretamente, essa questão atual. E aí é muito isso, sabe? Deixar as coisas acontecer. Porque, infelizmente, ou felizmente, para a glória de Deus, nós, como igreja, nós fomos escolhidos para isso, para viver de acordo com o Evangelho, obviamente, mas para sofrer a causa de Cristo, que a gente tem em mente isso, sabe? E que qualquer ídolo que for criado no coração da gente, ele vai ser destruído e ele vai ser desfeito, porque o nosso coração ele precisa ter um único Senhor e não é um ídolo que nós criamos. Esse de fato não vai existir. O que me alegra diante de tudo isso é saber que nós, como igreja, seremos repreendidos quando nós estivermos errados, mas de certa forma nós seremos repreendidos e disciplinados por um Deus que é o nosso Pai. E essa disciplina e essa repreensão vai vir com muito amor, sabe? Com o cuidado de Deus para nos fazer pessoas melhores, cristãos melhores e que de fato preguem o evangelho de Deus, sabe? Acho que eu dei uma rodeada grande para contextualizar com a frase que eu queria citar, mas eu espero que de alguma forma tenha feito algum pouquinho de sentido. Eu acho que aí, talvez não, mas talvez seja importante citar também, é que entra nessa questão da perseverança, sabe? Como o Rubinho falou, na frase, né, fala de viver também, né, os horrores que a gente vê muito, né, muitos horrores acontecendo dentro da igreja. Mas como igreja a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar sendo sal na terra e luz no mundo, continuar sendo a diferença, né? Me conhecereis que sois meus discípulos, né? Quando amareis uns aos outros. A gente precisa continuar fazendo diferente, precisa continuar perseverando. E a esperança, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou e ele voltará. Então há esperança, há uma igreja triunfante, vitoriosa por causa do sacrifício de Cristo, né? Por causa porque ele venceu, né? Então a gente pode continuar, a gente pode confiar que ele é poderoso, né? Para fazer e para dar tudo aquilo que nós necessitamos, né? Para continuar a nossa caminhada e para chegar naquele último dia como servos bons e fiéis, né? Amém. Amém. E para dar tudo que nós precisamos, inclusive a repreensão, né, se necessário. Isso. Exato. Então nós temos que, mesmo sendo repreendidos, mesmo sofrendo a repreensão de Deus, confiar e como o Mano falou, perseverar, né? Confiar em Deus e perseverar. Amém. Amém demais. E existe uma frase que eu escutei esses últimos dias, né, do pastor famoso aqui, João Pessoa, que ele até se envolveu com política e tudo mais, mas no seu último culto, eu acho, ele disse algo muito interessante. Ele falava assim, irmãos, eu não sei o que será do futuro, do futuro do nosso país, da igreja e tudo mais, mas se virão tempos difíceis, importa que a gente esteja pronto, que a gente esteja confiante, que a gente seja resiliente, porque se é desejo de Deus que estejamos num momento onde sejamos apertados ao ponto de nós sair o vinho mais puro que glorifique a Deus, que a gente esteja pronto para esses momentos, sabe? Amém. Então,
que acontecer na política, no nosso futuro, tudo isso está nas mãos de Deus, sabe? Seja bom, seja ruim, que a gente esteja pronto para isso, que a gente seja resiliente e que a gente seja como a mãe do Jojo, como a Elsa, como o coronel que ajudou eles, que a gente seja capaz de, nos momentos de dificuldade, quando os nossos ídolos, né, estiverem brigando dentro de nós, que a gente possa derrubar todos eles pelo amor, pelo Deus que é amor, amando as pessoas, amando os mais pobres, amando os mais fracos, os mais frágeis, sendo realmente uma mão estendida, né? Assim como Jesus foi para conosco. Eu acho que é isso, né? Sim, sim. É isso, meu velho. That's it. Pessoal que nos escuta, muito obrigado. Estamos aqui há 1h30, mais ou menos, conversando. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam o Jojo Rabbit, que vocês reflitam, assim como a gente, sobre todas essas coisas. Se tiverem algo também que chamou a atenção de vocês, comentem com a gente lá no Instagram, nas postagens que vão vir, aquilo que você já está acostumado, legenda e tal. Curtam, comentem, compartilhem. E eu queria deixar aí também para se despedir, né? Também já agradecendo a minha querida amada que se fez presente aqui. E foi bem em cima da hora. Nossa, peraí. Duas coisas. Primeiro, Israel falou que tá 1h30 gravando. Quando eu editar, vai dar 1 hora de episódio. E segundo, Israel acabou de dizer que convidou a menina em cima da hora. Vai ficar parecendo que a gente não tem organização, Israel. Mentira, a gente já tava programado faz tempo. Mentira, tava não. Faz um mês que a gente gravou esse episódio. Imagina, né? Claro. Mas só queria agradecer realmente a Manu aí, né? Que se dispôs a falar. Foi muito bom, né? Sou eu que tô falando. Sim. Mas acho que as meninas vão concordar também. Com certeza. Foi muito bom. Próxima, inclusive, já deixo aqui aberto, Manu vai ter que vir novamente pra falar mais, porque da próxima vez ela tem que vir sem o namorado, porque o namorado não deixa ele falar. Aí, verdade. Da próxima vez ela vem sem Israel. A gente te convida em off, viu, mano? Ele de fora. A gente só deixa ele descobrir quando ele ouvir o episódio. A gente só deixa ele participar só pra fazer bullying com ele. A gente gosta disso. O episódio inteiro só uma Israel nas costas. Ela tá gostando, obrigado, né? Ela tá gostando. E eu tô brincando. Manu é das nossas. Ei, Manu, como é carregar esse peso? Não pesa, Você né? É a melhor pessoa da relação. Olha Israel. Você é a melhor pessoa da relação, ele carregar o relacionamento nas costas, porque tu é mais legal que Israel. Você concorda, amor? O pobre. Pô, eu não posso discordar, né? Senão muito bem, olha aí. Ensinando direitinho. Muito bem. Bora finalizar, amor. Deem suas últimas palavras aí. Obrigado, Manu, pela participação. Obrigada, gente. Obrigado você que nos ouviu. Obrigado, Manu, pela participação. Obrigado você que nos ouviu. Nossa, que criativo. Vai, mano. Já ouvi isso em algum lugar. Mas muito obrigado, Manu, por participar aqui com a gente, por se dispor a falar, tá? Israel, muito obrigado por chamar a Manu. Galera, muito obrigado por ouvir a gente, certo? Nós somos muito gratos a tudo que vocês fazem por nós, que ouvem esse podcast. E quero lembrar vocês do nosso grupo do Telegram, certo? Mandem mensagem lá, converse com a gente. Quem não tiver no grupo ainda, clica no link da bio do Bendito, vai estar lá todos os nossos links, inclusive do nosso site, que nossos textos também saem lá, nossos podcasts também saem lá, para quem não tem Spotify, para quem não tem Deezer, streamers desse tipo, certo? E um beijão para você. E nos escuta aí. Deus te abençoe. Vai, Manu, Beijo. se despede aí direito. Eu tenho que despedir, né? Já tava... Tchau, gente. Muito obrigada, Israel e os meninos, por terem me convidado. Estou muito feliz. Tava meio nervosa. Mas aí, já mandou uma mensagem. Eu tava nervosa, já conhece a gente. Oh, meu Deus. Eu tava um pouquinho. Mas é muito fofo. É com amor. Obrigada, amor. Oh, love you.
É isso, gente. Valeu demais. Espero participar mais vezes, né? Está aí disponível. Se convidou. E- Agora Me autoconvidei, é isso aí. E é isso. Eu te amo, Isa. Beijinho. Tchau. Eu não pedi, Com tá? essa a gente termina, Eu não né? pedi, tá? Oh. Com essa a gente termina. Quando vê isso, tá Israel com uma arma apontada pra cabeça de Manu agora. Não sabe. É isso, gente. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Cheiro.